Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez estamos entrando para nós ler Bíblia. Meus ouvintes e meus irmãos, o tema da palavra, que o Novo Testamento não é mais em letra, mas sim com o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Vamos começar a ler versículo, meus ouvintes e meus irmãos. Vamos aprender junto a palavra de Deus. 2 capítulo 3, versículo 2 em diante. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita. Vós somos as vossas cartas. Vós somos as vossas cartas. Aqui é a carta de Paulo, que quando ele escreveu, falando que é nós que somos agora a carta de Deus, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Prestem muito atenção que nós estamos lendo Paulo, tá? 2 Coríntios, tá bom? Vamos. Versículo 3. 2 Coríntios, Capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Já se manifesta que nós somos a carta de Cristo, não escrevida mais em tábua de pedra, mas sim pelo Espírito. Preste muita atenção, meus ouvintes. Nós somos a carta de Cristo, não escrevida mais com letra de pedra, mas sim o Espírito que está dentro de nós. É que nos guia hoje para fazer a vontade de Deus. Quando fala, não é mais escritos em pé, com tinta, né? Mas com o Espírito do Deus vivo. Mas não é mais escrito nem na pedra, foi quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, né? Então, quando fala aqui que não é mais nem nas tábuas e nem com tinta. Não é mais nem nas tábuas e nem com tinta, mas sim o Espírito. Vamos ver mais versículo. Escrito de carne no coração. Versículo 4, capítulo 3 de 2 Coríntios. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, tá, meus ouvintes? Vamos ler mais versículos. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ele nos fez também, nós ministro do Novo Testamento, porque não feito mais nas tábuas, em letras, mas em nossos coração, porque quando era em letra, mata, né? E hoje é o Espírito Santo, porque fala como era em letra mata, porque como eles pegaram quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, eles não ficou mais nos 10 mandamentos.
Então, foi em cima dos 10 mandamentos, foi colocado 613 mandamentos. Então, quando Cristo veio, ele tirou esses mandamentos. Então, hoje não é mais feito em quê? Em pedra, em tauba, e nem com pena, escrevendo com letras, né? Com letras de tinta. Hoje o Espírito Santo de Deus é que nos guia. Vamos ver mais mensagem. E se o ministério da morte é gravado com letra em pedra, e veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Se os mandamentos veio gravado na pedra, mas com um tamanho glória, né? Que o povo não podia fitar os olhos em Moisés. O que é que a palavra está falando? Que quando Moisés foi para o deserto, né, 40 dias, 40 noites, para poder o Senhor Deus dar os 10 mandamentos, as tábuas dos mandamentos para ele, todo mundo sabe, nessa passagem da Bíblia, que quando Moisés chegou lá perto daquele povo, né, que era o povo, que ele, os que estavam tirando de lá do cativeiro, de lá do Egito, que era como é que chama aquele povo que Moisés guiou? Os Judeus. Sim, e Israelita. os israelitas, né, que era o povo de Israel, quando Moisés quando Moisés desceu brilhando a face dele, que Moisés pegou um pano e cobriu o rosto, porque ninguém podia olhar para Moisés. Então, se essa lei dos 10 mandamentos, que era uma lei que matava, veio com um tamanho grande, glória, e agora o mandamento de Deus, que não é mandamento, que é a nova aliança de Deus, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, veio com mais glória ainda, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ler Bíblia para a gente ir entendendo. Não podia nem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Não podia fitar os olhos na face de Moisés, por causa daquele brilho que estava no seu rosto e era transitório. Quando fala que era transitório, meus ouvintes, meus irmãos, aquele brilho da face de Moisés ia acabar e o pai já estava amostrando que vinha também o Filho de Deus, que é o próprio Deus, vinha também para tirar essa lei. Então não ia ser para sempre era essa lei. É por isso que fala transitório, que era para pouco tempo essa lei, né? E se Moisés não podia olhar para a face de Moisés, né? Porque o brilho estava resplandeceu na face de Moisés. O brilho de quê? Dos mandamentos que Deus deu para ele, que virou o quê? Virou lei e matava, né? Por isso que fala que matava muito. Por isso que traz essa passagem, que matava, e o que veio de Deus não mata, né? Porque veio para nos perdoar nossos pecados e nos salvar dos próprios pecados. Vamos ver mais palavras. Versículo 8 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais ascenderá em glória o ministério da justiça.
Você está vendo aí, meus ouvintes? Se fala, se a lei que Deus passou para Moisés através das tábuas, dos 10 mandamentos, veio com muita glória, e o Espírito de Deus, que está hoje conosco, né, que é a nova aliança, o Espírito Santo de Deus, que está conosco, veio com mais glória ainda. É isso o significado dessas mensagens da Bíblia que a gente estamos levando e estamos explicando. Qual é o significado? Porque se a lei, os 10 mandamentos de Cristo que matava, né, que tanto matava o povo, né, como prisionava, né, deixava o povo ou matava ou prisionava. Veio com bastante glória, e hoje o ministério de Cristo, que é o Espírito que está dentro de nós da nova aliança, veio... Que no caso aqui fala, né? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais ascenderá em glória o ministério da justiça. Se o ministério da condenação foi glorioso, que dirás o ministério da justiça de Cristo? Né? É esse o significado da mensagem. Se a justiça, se o ministério, né, que veio, que foi de morte, de prisão, né, que todo mundo sabe que era uma prisão que o pessoal ou era preso ou era morto, né? Prisionava, veio com tanto poder, e hoje, né, o ministério de Cristo, que é o Espírito que ele deixou, a nova aliança que ele deixou, que ele tirou já esses mandamentos que foi gravado nas tábuas. Hoje é gravado em nosso coração pelo Espírito Santo, né? Vamos ler mais palavras. Versículo 10, 2 Coríntios. Capítulo 3. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Também o que foi glorificado nessa parte também não foi glorificado por uma excelente glória. O que está falando é sobre as tábuas ainda dos 10 mandamentos. Se ela foi glorificada com tanto excelente, com tanta glória, né? Porque foi com muita glória. Agora vamos ver o de Cristo, né? A nova aliança, a palavra que vem de Cristo agora. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que foi transitória foi muita glória, e agora muito mais glória é o que permanece. O que foi transitória, que veio com muita glória, o que foi transitória? A lei de Moisés, né? As tábuas dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Quando fala transitório, porque já passou, não era para sempre. Deus deu aquelas tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, não era para sempre, né? Então, aquilo transitório, porque Deus vinha tirar na morte de Cristo, ele veio tirar igual ele foi, era passageiro. E agora, o que é para sempre é o Espírito que está dentro de nós. Lê novamente essa passagem aí, por favor. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Se o que foi transitória era glória, agora é muito mais glória o que permanece. O que é que permanece? Quando fala essa mensagem, o que fala essa palavra, que agora muito mais glória é o que permanece, é o Espírito Santo dentro de nós.
para sempre, né? O que permanece para sempre. É esse o significado dessa mensagem, tá, meus ouvintes? Tá, meus irmãos? É tirando os 10 mandamentos, é tirando a lei que ainda se encontra dentro das igrejas, viu? A lei que ainda se encontra dentro das casas de oração, que ninguém quer saber do Espírito Santo, que Deus deixou dentro de nós para nos guiar, para nos levar para os braços de Cristo, mas querem saber da lei de Moisés, né? Que está dentro dos 10, que é os mandamentos. Então, Cristo veio para tirar isso, para tirar essa lei e para colocar o Espírito Santo dele para nos guiar. Vamos ver mais passagens. Versículo 12 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Tendo, pois, tal confiança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo. Eles falam que nós usamos com ousadia para o que nós vamos falar. Usamos com ousadia no falar. Não somos como Moisés, que colocou aquele véu no seu rosto para que aquele povo não visse aquele brilho apagando, né, meus ouvintes e meus irmãos? O que é que essa palavra está nos falando, né? Porque Moisés cobria seu rosto para não ver, porque Moisés sabia que ia chegar, o nosso Senhor Deus vinha para morrer na cruz, para tirar a lei, e não ia demorar mais muito dessa lei ser tirada. Então, é o significado que ele cobria seu rosto, para não ver aquele brilho sumindo, desaparecendo. Porque Moisés sabia que a lei de Cristo vinha morrer na cruz para tirar a lei. Ele sabia. Então, ele cobria sua face para não ver, né? Vamos ler mais palavras. Porque aqui no fim do versículo 13, né? Só que eu vou ler o versículo todo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Vocês viram? Que Moisés cobria o seu rosto para que o povo, daquele povo, não visse, né, aquele brilho sumindo, porque era transitório. O que era transitório? Ia sair, ia sumir. Do jeito que aquele brilho sumiu, desapareceu da face de Moisés, do mesmo jeitinho essa lei, né, essas tábuas dos 10 mandamentos, Cristo estava dando a ele, estava falando que não ia ser para sempre essas tábuas dos 10 mandamentos, né? Porque quando a gente traz essa palavra que não ia ser transitório, o brilho do rosto de Moisés, né? O que é que Deus está falando para nós? Que também não ia ser transitório, ia sair logo. Deus vinha tirar. Então ele vinha tirar também e ter as tábuas dos 10 mandamentos, né? Que hoje o Espírito Santo, os meus ouvintes e meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Não é dizer, né, que Deus tirou a tábua dos 10 mandamentos porque foi escrito com tinta, com caneta e com tinta, e quem escreveu? Moisés, né? Moisés escreveu, né? Deus fez as tábuas, deu para ele, mas teve momento que Moisés também escreveu, para deixar na Bíblia para nós ver hoje. Preste muita atenção que a palavra que está na Bíblia dos 10 mandamentos está em papel,
Não está ainda na tábua dos 10 mandamentos, igual Deus passou para Moisés, né? Então, teve que pegar a pena, teve que pegar a tinta e teve que escrever as letras em papel, porque a Bíblia é em papel. A Bíblia não é as duas tábuas dos 10 mandamentos, ela está em papel. Então, Moisés escreveu ela em papel na Bíblia para a gente hoje, né? Para a gente hoje ver. Então, o que é que Cristo está falando? Que foi essas tábuas dos 10 mandamentos foi tirada. Mas o que eu quero falar para meus ouvintes, o que eu quero falar para meus irmãos é que não é dizer que Deus está tirando essas tábuas dos 10 mandamentos, que é para a gente continuar fazendo o que não deve, o que não agrada a Deus. Né? Não é para matar, não é para roubar, não é para nós fazer nada desagradável aos olhos de Deus, é para amar o próximo, é para amar primeiramente a Deus, é para amar o próximo, é para ajudar o próximo, né? É para a gente lembrar do dia, né? Não chamar o nome do Senhor Deus em vão, porque tudo isso não agrada a Ele, né? Mas isso, quem vai nos guiar para nos fazer isso é o próprio Espírito Santo que Deus deixou dentro de nós. Quando nós estamos fazendo algo que não é agradável aos olhos de Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos corrige. Ele nos corrige, nós tem o dom de, nós se arrepende, né? E nós abandona aquele erro. Então é por isso que Cristo está tirando, porque hoje não precisa mais, porque tem o Espírito Santo que Deus deixou, que ele nos guia, que ele nos ensina e que ele nos leva. E eu quero falar para meus ouvintes e para meus irmãos, como é bom a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Muito bom a gente ser guiado pelo Espírito Santo, viu? Deixa eu falar para meus ouvintes, depois que eu comecei a ser guiada por o Espírito Santo de Deus, que está dentro de cada um de nós, eu não quero ser guiada mais por homem não, meus ouvintes, meus irmãos. Eu falo para vocês com toda a minha sinceridade. Eu não quero e eu nem sinto mais falta de ser guiada pelo homem. Quando eu falo homem, é pastor, é presbítero, é diácono. Eu não sinto mais falta, não. Porque tem palavras de dentro da Bíblia que o homem não sabe revelar para nós, né? O Espírito Santo, ele vem e revela. Ele vem nos ensina, ele vem nos guia, ele vem nos leva para fazer as coisas que agradam os olhos de Deus, né? Tudo que o Espírito Santo, que Deus deixou dentro de nós, né? Quando vocês entregar a vida, deixar o Espírito Santo guiar vocês, né? Sem ser mandado por homem, nem guiado por homem, vocês vão ver que coisa boa é, que dom de sabedoria o Espírito passa para nós, que a gente não sente falta mais de homem não, meus ouvintes, meus irmãos. Não sente falta mais nem de dentro das congregações, porque a palavra da Bíblia, o Espírito Santo, ele nos ensina e tem palavras que está profunda, que o homem não entende. E ele vem e nos revela, né, com aquele tanto amor, com tanto amor que o Espírito Santo de Deus tem por nós, com tanto carinho, que não faz mais falta não, tá dentro das congregações não, eu mesmo não sinto falta mais não, tá bom, meus ouvintes, meus irmãos? Vamos ler mais Bíblia. Versículo 14 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Meus ouvintes e meus irmãos, essa passagem, essa mensagem aqui na Bíblia fala que até hoje nosso sentido foi endurecido. Nosso sentido foi endurecido por nós estar no Velho Testamento.
né? O que é que Deus quer falar para nós? Porque nós está com o sentido endurecido, né? Vamos ler mais Bíblia que aqui vai nos revelar. Por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Agora vocês estão vendo aí, meus ouvintes e meus irmãos, porque nós estamos com o nosso sentido endurecido por nós estar lendo a lição do Velho Testamento, a qual que foi por Cristo, né, abolido. Tá vendo aí, meus ouvintes e meus irmãos, porque nós estamos com nossa mente endurecida, né? Nossa mente endurecida por ler, né, a lição do Velho Testamento, a qual que foi por Deus abolida. Quando fala abolida, meus ouvintes e meus irmãos, porque Deus tirou. Deus tirou. Sabe por que Deus tirou, meus ouvintes e meus irmãos? Deixa eu explicar para vocês. Às vezes a gente fala assim, porque Deus tirou. Aí, meus ouvintes e meus irmãos, por mim, por eu não saber explicar, para nós aprender junto, né? Para nós aprender junto, porque eu também estou aprendendo. Né? Quando fala Deus tirou a lição do Velho Testamento, porque tudo já se cumpriu, meus ouvintes e meus irmãos. Tudo já se cumpriu, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Mas quando fala do Velho Testamento, que Deus aboliu, porque já completou, tudo já se cumpriu. Não tem mais nada para se cumprir, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, não. Mas o Novo Testamento é a nova aliança de Cristo, né? Então, o Velho Testamento foi o quê? Foi a velha aliança. Deus tirou a velha aliança para colocar a nova aliança, né, meus ouvintes, meus irmãos? Porque tinha que desfazer de um para começar outro. Quando fala desfazer, porque acabou, tudo se completou no Velho Testamento. Não tem mais nada para se completar no Velho Testamento. Todo mundo sabe que dois dos profetas que veio, que está no Velho Testamento, né? Um no Velho Testamento, um dos profetas, foi o único profeta que já se completou tudo no Velho Testamento, foi aquele, né, do que fala da Malaquias. Malaquias, no Velho Testamento, ele foi o único profeta, acabou o profeta, então se cumpriu tudo já, né? Se cumpriu, aí veio João. João já faz parte o quê? Do Novo Testamento. Mas como ainda Cristo não tinha morrido na cruz ainda para tirar o Velho Testamento, tirar a velha aliança para colocar a nova aliança, né? Então João ainda está o quê? A profecia encerrou em João e em Malaquias. Por isso que fala que Deus tirou, porque já tudo se cumpriu. A nova aliança também. Vamos ver mais palavras. Versículo 15 do capítulo 3 do 2 Coríntios. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vocês estão vendo aí? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Eles não entendem a palavra da velha aliança, do Espírito que está dentro de nós, né? Quem é que não entende? Todos aqueles que estão trazendo palavra do Velho Testamento e trazendo palavra de Moisés. Ainda está com o véu de Moisés coberto no seu coração. Né? Ainda está com o véu de Moisés ainda não saiu do rosto desse povo não, meus ouvintes. Porque quando o véu sair do rosto desse povo, eles vão começar a entender essa mensagem da Bíblia. Que Deus deu para Paulo trazer para nós, que é sobre que é sobre os mandamentos de Cristo.
né? Então o povo ainda se encontra com véu ainda, fazendo a lei, guardando, estudando estudando os 10 mandamentos, trazendo a lei de Moisés ainda e trazendo ainda o Velho Testamento ainda, lendo o Velho Testamento ainda pra gente, sendo que o Velho Testamento tudo já se cumpriu, a lei de Moisés Deus tirou, né? Vamos ver mais palavras. Versículo 16. Em 2 Coríntios capítulo 3. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Você está vendo, meus ouvintes? Eles estão com o véu de Moisés ainda no rosto. Como se converter? O Senhor, o véu, eles tirará. Tá vendo, meus ouvintes? Eles estão ainda com véu. Todos que estão ainda debaixo de mandamento, todos que estão ainda fazendo vontade de homem, dentro das congregações, fazendo vontade de homem. Meus ouvintes, a lei de Moisés, Deus tirou tudo. Hoje, em ter as tábuas dos mandamentos, não é mais gravado em pedra e nem com letra de tinta. É o Espírito Santo que está dentro de nosso coração, nos guiando, né? O Espírito Santo de Deus. Porque Deus tirou tudo isso. Mas quando eles estão trazendo a palavra do Velho Testamento e a palavra de Moisés, estão tudo coberto o rosto ainda, com o véu de Moisés ainda. Não entende a palavra que Deus está revelando para nós. Né? Quem é que não entende? Todos que estão no Velho Testamento, trazendo o Velho Testamento. Meus ouvintes, para um pouquinho, meus ouvintes, meus irmãos, para um pouquinho, para vocês refletir a vida de vocês, olhar para o lado de vocês. Se tiver algum irmão que está dentro das congregações, preste atenção, o que é que o homem está trazendo de frente ao púlpito lá, que palavra eles estão trazendo, né? Para não estar confundindo a nossa cabeça, o ensinamento que Deus tem para nós, que é muito bom, através do Espírito Santo, meus ouvintes, meus irmãos. Né? Todos que estão trazendo o Velho Testamento, tudo já se cumpriu, por isso que Cristo tirou, porque tudo já se cumpriu. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, tudo já se cumpriu. Hoje não é para nós estar mais guardando com pedra não, com as taubas não. Hoje essa lei está dentro, é para nós guardar em nosso coração, deixar o Espírito Santo nos guiar, porque Ele sabe o melhor para nós, Ele sabe nos passar o bom e do melhor, Ele sabe nos dar tudo do bom e do melhor de Deus. O Espírito Santo, Ele sabe nos dar, Ele sabe nos tirar dali, quando nós está fazendo um pecado ou fazendo algo que não agrada a Deus. Ele fala dentro do nosso coração, né? É só vocês parar para ouvir a voz do Espírito Santo, que vocês vão ver a voz do Espírito Santo falando conosco, porque ele fala assim comigo, ele fala comigo diretamente, e ele fala com vocês também. Mas às vezes vocês estão tão ocupados dentro das congregações, vendo debaixo de ordenança de homem, que vocês não escutam, não escutam o Espírito Santo falando com vocês. Dá ouvido ao Espírito Santo, deixa eles falar com vocês, deixa eles guiar vocês, deixa, meus ouvintes, deixa, meus irmãos, para vocês verem como é bom, para vocês verem o dom de sabedoria que Deus vai dar para vocês através do Espírito Santo. Vamos ler mais palavras. Versículo 17 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você está vendo? Olha, que o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí houve liberdade. Porque aonde está o Espírito do Senhor, houve liberdade. Porque Deus não aprisiona nós, as congregações, não. Houve liberdade porque Deus não nos aprisiona mais para nada mais. Hoje não tem mais isso, nós está aprisionado nada dentro das congregações, não.
fazendo a vontade do homem, não, meus ouvintes, meus irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus, ele nos guia. Ele hoje quer que nós seja livre. Ele hoje quer que nós seja livre. Ele não quer mais que nós fica presos dentro das congregações. Por isso que ele derrubou o templo, por isso que ele rasgou o véu, que é para ele nos ver livre, fora de ordenança do homem, porque tudo que vai, a ordenança do homem é prisão. É prisão, é lei, né? Tudo que vai à voz do homem é prisão e é lei. Então é por isso que Deus não quer mais que nós vai, porque o homem ele só sabe dar ordenança, ele só sabe mandar. E a Bíblia, Deus deixa bem claro para nós hoje que não é mais, nós não temos que estar debaixo de ordenança de homem mais. Hoje nós temos que estar fazendo a vontade do Espírito, a vontade de Deus, que o Espírito Santo nos guia para fazer a vontade do Pai. Se eu falar para vocês que o Pai também não quer que nós fica também debaixo de ordenança, porque debaixo de ordenança de ninguém, por isso que ele está deixando a palavra bem claro para nós aprender. Vamos ver mais palavras. Versículo 18 do capítulo 3 do 2 Coríntios. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você está vendo, meus ouvintes? Porque nós hoje, com o rosto descoberto, sem o véu, né? Sem o véu, nós transformados, refletindo, feito o espelho da glória, da glória, refletindo como espelho, o espelho da glória do Senhor. Tá vendo, meus ouvintes? Refletindo como espelho da glória do Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos ensina. O Espírito Santo, quando fala brilhando feito espelho, que quem está com o Espírito Santo, deixado ser guiado por o Espírito Santo de Deus, dá para ver a presença do Espírito Santo dentro de em nossa vida, em nossa face. Nós brilha, a gente tem um brilho tão grande que as pessoas, gente maldoso que gosta de andar fazendo mal, ele não consegue ficar perto da gente, porque o brilho, a glória do Espírito Santo incomoda certo tipo de gente, né, meus ouvintes e meus irmãos? Incomoda certas pessoas que às vezes se aproximam da gente para nos fazer o mal, meus ouvintes e meus irmãos, porque a gente sabe que tem sim, tem gente boa, muita gente de Cristo, né? Mas também tem gente perverso, você sabe que tem, né? Então quem tem o Espírito Santo incomoda esse povo, incomoda, mas é bom também que esse povo vai distanciando, que ele não consegue ver a glória de Deus e o brilho de Deus em nossa face, em nossa vida, né? Vamos ver mais palavras. Continuando então o versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados em glória, da mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Somos transformados em glória pela mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Você está vendo, meus ouvintes, que palavra? Meus ouvintes e meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Meus ouvintes e meus irmãos, dão ouvido à glória do Senhor, o Espírito do Senhor, dão. Deixa o Espírito do Senhor levar vocês, né? Deixa o Espírito do Senhor, né, fazer a vontade dele no coração de vocês, meus ouvintes e meus irmãos. Deixa guiar vocês, deixa para vocês verem o que é bom. Sabe, às vezes, meus ouvintes e meus irmãos,
Quando eu falo assim, eu não falo assim para maltratar as pessoas, eu não falo assim, né, para maltratar o povo, não. Eu falo assim, porque os homens hoje estão tirando o Espírito Santo do Senhor de estar nos guiando, de estar nos guiando, nos trazendo a palavra da Bíblia. Porque o homem dá mais, as pessoas gostam mais de ver os homens dentro da congregação, pastor, presbítero, diácono, missionário, né? Dentro das congregações falando a Bíblia, mas não quer deixar a Bíblia ser revelada dentro do coração de vocês por o Espírito Santo. Porque muita gente está fazendo isso, meus ouvintes, meus irmãos. Eles querem ser mandados por um homem, querem né, tá dentro das congregações o tempo todo, para ver o homem lendo a Bíblia, mas não quer que o Espírito Santo de Deus revele a Bíblia para vocês, porque muitos estão impedindo do Espírito Santo, do próprio Deus agir em nossas vidas. Porque o homem estão fazendo isso, né? Porque a gente sabe que quando Cristo veio em Israel para mudar este mundo e ele mudou, muitas coisas ele tirou. E uma das coisas que ele tirou foi essa lei, né? Essa lei que estava lá em Israel matava, aprisionava, prendia o povo. E essa lei hoje, ela continua do mesmo jeitinho. Deus morreu para tirar e tirou, mas o homem pega e traz de volta novamente. E essa lei hoje de aprisionar, de matar, como fala matar, né? Mata o quê? Mata o povo. Por que mata o povo? A fé. Mata a fé do povo. Quando fala matar, não é matar mesmo, matar a pessoa, morte natural, não. Quando fala mata, vai matando a fé das pessoas, as fé, né? Porque Deus veio para tirar essa lei e o povo permite estar dentro das congregações, debaixo da lei que Cristo tirou. Muitos falam, mas nós não estamos vivendo a lei. Está assim, meus ouvintes. Tudo que tem ordenança dentro das congregações é lei. Porque quem está em Cristo não tem mais ordenança nenhuma, não tem. Quem vive em Cristo, quem está fazendo a vontade dele, quem está na nova aliança de Cristo, né? Que é da graça, na lei, na graça de Cristo, que é a nova aliança, a graça, o reino eterno de Cristo, ele não vive mais em ordenança não, ninguém nos manda, só quem nos manda é o próprio Deus e o Espírito que ele deixou dentro de nós, é que nos guia, é que nos manda, mas ele fala conosco também, com a paciência que dá para nós ouvir, que dá para nós sentir, a graça de Deus, dá para nós sentir a fé, o amor, o cuidado que Deus tem conosco. Mas o homem não quer ser guiado por Deus, mas não, ninguém quer ser guiado por Deus, ninguém quer ser guiado por o Espírito Santo, prefere ser guiado pelo homem dentro das congregações. Ô meus ouvintes, ô meus irmãos, abre os olhos de vocês, sai disso aí, que Deus não deixou isso mais para nós não, Deus não quer que nós fiquemos aprisionados mais não, Deus quer que nós seja livre, né? É por isso que ele tirou essa lei, é por isso que ele hoje é gravado em espírito, o espírito dentro de nós. As tábuas dos 10 mandamentos que foi gravado por tinta, por letra, isso Deus tirou, né? Ô meus irmãos, eu paro aqui, fique com Deus, Deus abençoa cada um de vocês, tá bom? Deus abençoa.